Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Tudo bem, tudo certo, tudo ok por aqui. Se fomos criados à imagem de Deus, o que isso diz sobre Deus? Como diz o filósofo alemão Friedrich, foi Deus quem criou o homem, isso, a sua imagem e semelhança, mas o homem que criou Deus, a sua imagem e semelhança. De fato, se os seres humanos não existissem, os deuses também não existiriam, já que são produtos da imaginação humana. Tanto que as religiões os imaginam antropomorficamente. E antes de Fieldback, o teólogo e filósofo irlandês Spinoza disse que se um triângulo pudesse falar, desenharia os deuses como triângulos. A religião é antropomórfica. Os seres humanos atribuem suas próprias características invertidas aos seus deuses. É uma idealização de suas próprias fraquezas invertidas. Mas esses pensamentos não são novos. Ao longo da história, a humanidade inventou mais de 300 milhões de deuses e hoje existe pelo menos 4.200 religiões. Xenófanes já dizia isso na antiguidade. Nariz achatado e preto. Assim os etíopes veem os seus deuses. Olhos azuis e loiros, assim os tácios veem os seus deuses. Mas se bois, cavalos e leões tivessem mãos, mãos como as das pessoas, para desenhar, pintar, criar uma obra de arte, então os cavalos pintariam os deuses como cavalos, os bois como bois, e a partir de suas figuras criariam as formas dos corpos divinos, a sua própria imagem, cada um segundo a sua própria imagem. Portanto, Deus não passa de uma criação humana. O próprio homem, na sua concepção de infantilidade, de não assumir as responsabilidades pela vida e pela morte, pela finitude, a não aceitação de que um dia vai morrer e tudo vai acabar, a necessidade de criar o mistério, o sagrado. Quando o homem começou a simbolizar, como se fosse dizer assim, o leão é o nosso guarda, ele é importante para nós. Uma tribo dissesse isso. Então a tribo começaria a cultuar o leão como se fosse importante para a tribo, alimentar o leão, criar desenhos do leão como se fosse algo sagrado para essa tribo. E isso nós sabemos que não tem nada de sagrado no leão. Assim também os seres humanos foram evoluindo e chegaram à concepção desse mistério de um Deus que é sagrado, que é universal, que é onipotente, onisciente e onipresente e que tem nas mãos a criação e o ser humano, que é sua imagem e semelhança. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, Deus fez tudo errado, porque o homem, segundo o próprio Deus da Bíblia, é pecador e nunca atingirá o ideal daquele homem que Deus criou no princípio como Adão e Eva vivendo no paraíso. O homem nunca deixará de ter pecados. O homem nunca deixará de pensar o mal. O homem nunca será completo para Deus. Ele precisa então da misericórdia de Deus. Ele precisa então do perdão de Deus. O homem sempre será rebaixado a um ser inferior. E isso faz um bem danado para as igrejas que utilizam essa compreensão, essa fé, essa sacralidade como um elemento para dominar as massas, dominar os seus fiéis e terem todos no cabresto, fazendo com que as pessoas procurem as suas igrejas e lá os pastores e padres vão dizer, olha, você pecou nisso, você precisa fazer isso, você ainda não está bom, você precisa melhorar, Deus quer isso de você, Deus quer aquilo de você, você precisa estar aqui para melhorar a sua condição e chegar à glória, à vida eterna. Se Deus não te dá as coisas hoje, Ele vai dar na eternidade. Se você está doente e vai morrer, Deus vai te dar a vida eterna. Se você tem um filho doente e esse filho não se curou, morreu, Deus deu a ele a vida eterna e você vai se encontrar com ele na vida eterna. Se você é pobre e não consegue ficar rico,
Deus vai te dar riqueza depois na vida eterna. Essa ideia de que existe uma vida eterna onde vai acontecer tudo de bom é uma ideia fracassada, idiota, sem sentido. Leia um pouco mais, reflita um pouco mais. Tem um filósofo muito importante chamado Albert Camus, e ele tem vários livros e que você pode procurar para ler. Entre eles, nós temos o livro chamado A Peste, um livro muito interessante para uma boa leitura. Nós temos o livro, nós temos o livro O Mito de Sísifo, muito interessante, já tem um vídeo sobre isso. E nós temos também O Estrangeiro, e Albert Camus, ele nos dá uma ideia de que viver é um absurdo, a vida praticamente não tem sentido, mas nós devemos encontrar um sentido existencial enquanto estamos vivendo, um motivo, não um sentido. Não existe sentido. Você nasce, vive, morre e tudo acaba por ali. Você é lembrado alguns anos e depois você é esquecido para sempre. Ninguém mais lembra de você e acabou. Acaba por ali. Leia Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e você vai entender o que eu estou dizendo. Um grande abraço, tchau, tchau.